A gente fez um teste aqui com o suporte que eu comprei, que é esse aqui, ó. Comprei esse suporte para colocar aqui, para fazer as gravações virado aqui pra gente. Eu vejo que muita gente faz nessa perspectiva que vocês estão vendo aqui agora, mas na perspectiva ao contrário, eu só vi alguns gringos fazerem, e eu achei bem legal. E eu tentei fazer esse formato aqui, o celular ficou com memória insuficiente, gravei o vídeo todo, mas não tem problema também. Eu adoro fazer 2, 3 vezes, porque eu acho que eu vou lapidando assim a conversa. Colocou aqui o suportezinho virado pra gente. O que tá na minha cabeça aqui é GoPro. Eu não sei como é que tá o ângulo, é a primeira vez que eu tô fazendo isso. Eu fiz aquele teste lá em casa, tô fazendo esse teste aqui agora. E na volta a gente tá indo pra praia. Ainda é primavera aqui onde a gente tá, então não é verão. Então o frio ainda é muito presente, por mais que você vê aqui o clima, né? Completamente azul, céu, solzão e tal, mas você vê aqui as árvores balançando, tem muito vento gelado ainda. A água é impossível, eu não entro. Só se for no pico do verão mesmo. E aí na volta, olha só, a coisa mais linda é esse caminho. Na volta, eu gravo esse vídeo pra vocês. É bem legal. Eu tô fazendo esse iniciozinho assim, mais de lifestyle, e depois eu entro de fato no assunto que eu quero compartilhar com vocês. E o outro vídeo que eu fiz lá na academia com a Gé, fazendo supino e tal, e já tá com 700 visualizações, parece que o pessoal tá gostando desse formato. Então eu vou continuar fazendo. Olha, isso aqui é muito lindo, meu. Eu tenho muita vontade de ter tipo um Jeep, ó, pra entrar nesse caminho aqui, ó, e meter marcha, mano. Aqui também, ó, de terra. Acho que eu vou comprar um carro monstro. O que você acha, minha filha? Tá enjoada? Você tá com cara de enjoada mesmo. Eu tenho 34 anos e por um período da minha vida eu ganhei 20 mil reais. Também tive o privilégio, mas ao mesmo tempo o desafio de trabalhar com pessoas e famílias multimilionárias. Mas não é aquela questão assim da pessoa ganhar 10, 15 mil a mais que você. A gente tá falando aí de, sei lá, nunca perguntei, né, mas famílias que eu já atendi que é em torno de 300 a 350 mil reais por mês. Isso num longo período, não é que a pessoa ganha isso de um ano para cá. Isso é desde o avô. Então a gente fala de pessoas que nunca juntaram dinheiro para fazer uma viagem, não precisou, né, juntar dinheiro para fazer uma viagem, para comprar um carro. Eu nunca ouvi falar na boca deles que algo é caro, que eu tenho que esperar um pouco. Cartão de crédito é sinônimo realmente de vantagem, desvantagem a nível fiscal. Não é porque tem que parcelar, senão não dá para comprar, enfim. Aquela coisa que a gente fala realmente que é 1 em 1 milhão. Quando eu comecei a frequentar a casa e as empresas dessas pessoas, eu falei, meu, eu só tinha visto aqui em novela. Às vezes a gente olha os filmes e novelas, a gente acha que o diretor ali cria uma ilusão, cria uma personificação, realmente como se fosse algo imaginário, mas não é. Muitas daquelas famílias, elas são inspiradas em, de fato, algumas famílias que existem. E eu já tive, né, volto a falar, o privilégio e a oportunidade de ver essa coisa de novela e filme pessoalmente. Eu aprendi muitas coisas e ainda aprendo muitas coisas com essas famílias, mas não só a nível financeiro, de investimento, mas também a nível de comportamento. Eu sempre tive ao meu redor pessoas com a mesma condição financeira e cultura que a minha, seja no trabalho, os meus amigos, a minha família. A gente geralmente sempre ganha ali quase que a mesma coisa, frequenta os mesmos restaurantes, compra as mesmas marcas de roupa, então acaba que você tem um costume muito igual. Por exemplo, você não vai estranhar fazer um gesto no espelho e ver o que vai acontecer ali. Você espera o que vai acontecer ali. Na verdade, você nem pensa, é algo inconsciente, porque você está acostumado e habituado com o seu reflexo, com aquilo que vai transmitir do outro lado. E é exatamente assim culturalmente. Você não sente uma certa estranheza das pessoas ao seu redor, do jeito de falar, o tipo de conversa e assunto. Por quê? Porque geralmente nós somos feitos do ambiente que nos cerca. E quando eu comecei a frequentar a casa dessas pessoas, quando eu comecei a sair um pouco, entre aspas, do ambiente profissional, ainda é algo profissional, porque eu tô ali por causa de trabalho, não é porque eu sou amigo, porque nada do tipo. Então quando a gente começa a ir para ambientes mais descontraídos, como um restaurante, a própria casa das pessoas, é aí que a coisa começa a ficar mais solta, e foi aí que eu comecei a errar um pouco. Eu falo errar
porque eu não voltaria e não volto a repetir os erros ou os costumes, os hábitos que eu repeti ali. Por exemplo, foram muitas coisas que eu tive que me adaptar. E não são coisas assim, mas o Guilherme deixou de ser quem ele é, agora o Guilherme já não é o mesmo, ele tem vergonha das suas raízes, ele tem vergonha daquilo que ele é e da onde ele viveu. Nós que nascemos e fomos criados e vivemos na classe média, alta e baixa, aquela coisa toda, a gente tem um costume, pelo menos meus amigos e meus familiares, pessoas ao meu redor, também do trabalho, a gente tem costume de achar engraçado os perrengues que a gente passou. Mas é porque quando aconteceu tal coisa, o carro quebrou, a gente empurrou. Porque a escola que eu estudava só servia salsicha e macarrão. Então, esse tipo de coisa, para nós, pode ser que no momento não é engraçado o perrengue, né? Muitas vezes não é. É estresse, é aquela coisa de falar assim, mano, se eu fosse muito, muito rico isso não aconteceria. Mas aí o tempo vai passando e você lembra da história e é engraçado, todo mundo dá risada. Eu achei que isso culturalmente era mundial, em todos os patamares financeiros. Até você encontrar pessoas que nunca passaram um perrengue. As primeiras vezes no qual eu contei coisas da minha história, as pessoas olharam com uma cara de espanto para mim. As famílias muito ricas no qual eu lidei. E aí do tipo, mas e aí vocês fizeram o quê? Então eles começaram, primeiro, não acharam engraçado. E segundo, você fez o quê? Como se aquele capítulo da minha história, aquele período, aquela coisa que eu vivi, prejudicasse o resto da vida. Não prejudica, é só mais um perrengue no meio de muitos. Eu comecei a perceber que ninguém quer saber das minhas histórias tristes. Ninguém quer saber dos perrengues no qual eu passei. Eles olham isso, eu vou falar da minha experiência, as pessoas no qual eu atendi. Eles olham isso até com um fator um pouco de dó e medo disso. Só deles imaginarem passarem por esse perrengue já é uma situação extremamente desconfortável. E eu fiz isso uma vez, e eu fiz isso 2 vezes, 3 vezes, e aí eu comecei a perceber que era aquilo tipo meio que um zoológico. Sabe quando você vai no zoológico e fala, caramba, ó, eu não sabia que a girafa comia assim, eu não sabia que o elefante se comportava dessa forma, porque não é uma coisa que a gente está habituado e acostumado, né? Ninguém cria aqui um girafa e um elefante. Então é uma coisa mesmo, no momento aleatório que a gente vai descobrir isso. E eu comecei a perceber isso também, não era algo que fazia parte da rotina deles e nunca fez. Então quando você começa a contar, as pessoas começam a perguntar mais nesse sentido de curioso, sabe? Ninguém está muito interessado, é mais do tipo, deixa eu ver como é que é o outro lado. Lembrando que nunca fui humilhado, nunca fui menosprezado, nem nada desse tipo, mas é simplesmente o hábito e o costume, uma outra cultura. Então, obviamente que isso aqui não é um vídeo de etiqueta, nem nada do tipo, mas eu percebi que ao longo do tempo, pela minha vivência, que as minhas histórias, elas devem ser compartilhadas com pessoas que têm o mesmo ou tiveram o mesmo ambiente que eu. Como é que eu me comporto depois de uns anos para cá? Obviamente que eu aprendi a lição. Quando nós dizemos, eu vou falar da minha família, dos meus amigos e das circunstâncias sociais no qual eu vivi. Ficar quieto é sinônimo de que deu alguma coisa. Fulano tá triste, tá endividado, ele não tá feliz. Então ficar quieto numa conversa, no meio em que eu vivi, é uma coisa que não é muito normal. Alguma coisa ruim está acontecendo. Quando você vai para outras culturas, você começa a perceber que o silêncio faz parte de uma conversa. Afinal, o silêncio é normal. Você não ter o que opinar, o que comentar e dar a sua opinião em todos os assuntos é normal. E ao longo do tempo, eu comecei a ser mais seletivo. Eu combinei algo comigo mesmo. Eu falei, olha, eu só vou abrir a boca para coisas que de fato eu entenda. Ou academicamente, ou teoricamente, ou na prática. Eu não vou dar opinião de coisas no qual eu não entendo. Perguntar, eu sempre pergunto. Eu sou uma pessoa extremamente curiosa, então perguntar, eu pergunto, tá, mas como é que isso funciona? Interessante, tá, mas e se... Então perguntar, eu sempre pergunto, até mesmo porque eu quero ganhar portfólio, eu quero aprender aquilo que eu não sei. Agora, quando alguém diz alguma coisa e eu tenho que expressar a minha opinião, eu só abro a boca se de fato eu entendo aquilo.
Ao longo do tempo, as pessoas começaram a ter uma percepção de mim. Essas mesmas famílias ricas, tá bom? Do menino tatuado e não sei o que, blá blá blá. Nossa, mas o Guilherme entende bastante das coisas. Eu não entendo bastante de nada. Porém, eu abro a boca só em momentos específicos no qual eu entendo. Isso dá a entender que você é uma pessoa muito sábia. Porque se uma pessoa abre a boca toda hora, uma hora ela vai falar coisas que não tem nada a ver. Uma hora ela vai falar coisas que vai ter alguém na roda mais entendido que ela. Então é uma pessoa que meio que viaja às vezes, sabe? Agora, quando você abre a boca só quando você entende do assunto, as pessoas vão falar assim, caramba, esse cara toda vez que abre a boca vem alguma coisa de muita qualidade. Então, ao longo do tempo, eu comecei a entender que o silêncio faz parte. Lembrando que, por mais que eu esteja na casa deles, almoço, janto, né, tenho momentos descontraídos, eu nunca me esqueço. Eu tô ali por causa de trabalho. Posso ser amigo, a gente pode falar de assuntos diversos e a gente dá risada, mas eu sempre me lembro. Eu não estou aqui por causa de herança, eu não estou aqui porque eu me tornei amigo deles jogando golfe, jogando tênis. Eu sou e estou contratado para fazer o que eu faço. Sendo assim, eu tenho uma postura um pouco mais rígida. Se você me encontrar na cidade que eu nasci, ali junto com os meus, né, os meus amigos, eu estou sempre dando risada, falando bobeira, o meu linguajar é outro, o meu tom de voz é outro, mas eu aprendi, a partir do momento que eu entro num ambiente onde eu fui contratado, o Guilherme se transforma. Então, mas eu deixei de ser quem eu sou? Não, esse também é o Guilherme profissional.